Fala, torcida do Palmeiras, estou aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo tudo sobre o jogo do Corinthians com o Palmeiras na Neoquímica Arena. Antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Que empate amargo do Palmeiras com o Corinthians. Infelizmente, com um gol contra ainda do Piquerez. É isso aí, pessoal. O Palmeiras vem numa sequência muito ruim de jogos contra o Corinthians. Infelizmente, esse ano, o Corinthians foi superior em todos os jogos contra o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu um desempenho muito bom com o Corinthians. Vem ganhando muitos outros jogos contra outros times, aí quando chega no Corinthians, infelizmente, não consegue a vitória. Mas pelo menos dessa vez ainda não perdeu, né? Saiu com empate, mas mesmo assim, por mais que saiu com empate, não foi ruim, fora de casa, mas com a sequência de jogos que teve contra o Corinthians, aí já ficou muito amargo esse empate, né? Então, sem mais enrolação, pessoal, trouxe aqui para vocês o fechamento da Sport TV com Denilson Show e Felipe Melo analisando aí tudo sobre o Palmeiras e também André Rizek. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mário com o Derby, Não, cara. que eu acho que jogos assim desse tamanho... Boa noite, meus amiguinhos, meus parceiros. Jogos assim desse tamanho, quando a gente fala em clássico, e aí independe o time que chega pior ou melhor, a gente sempre espera um jogo mais vistoso, né? Não só em relação à entrega, à disposição, que eu acho que não faltou por parte das equipes envolvidas, mas tecnicamente eu achei um jogo muito abaixo do esperado. Pode ser que eu tenha criado essa expectativa por tudo que aconteceu nos últimos confrontos entre Corinthians e Palmeiras. Mas eu queria destacar aqui o Botafogo, que eu estava acompanhando, que foi o jogo que o Eric trabalhou, junto com o Felipe Bastos, e eu estava acompanhando bem o jogo. Esse, para mim, um 4-0 com propriedade. O Botafogo jogou bem. Eu destaquei 4-1, perdão. Eu destaco esse gol porque a origem da jogada do Santos, que para mim é um jogador que se adaptou bem com a camisa do Botafogo, mérito do treinador, porque a gente não sabe, por exemplo, o próximo jogo do Botafogo, me corri se eu estiver errado, acho que é São Paulo, né? Dia 14 joga contra o São Paulo. A gente não sabe a gente não sabe que time que vai jogar, né? Então, pro treinador toda hora tendo que estar reinventando, montando um time, porque o John Textor acorda e fala: hoje eu vou vender o Danilo, hoje eu vou vender o Newton, hoje eu vou vender alguém. Então, pro treinador é muito difícil trabalhar nessa forma. Então, a vitória do jeito que foi contra o Bragantino merece o destaque aqui no fechamento nesse domingo. Eu só acho dessa sua visão mais amarga do clássico ruim que a gente viu em Itaquera, que eu acho que é menos ruim para o Corinthians. Apesar do Corinthians ficar a 4 pontos da zona do rebaixamento, ele não se distancia. O pontinho não quer dizer muita coisa para o Corinthians no Brasileiro. Mas assim, ó, ele está bem desfalcado, ele pega o Palmeiras em casa e ele termina o ano dos 7 derbys, né? Foram 7 derbys no ano. Podendo dizer, pô, eu machuquei o Palmeiras esse ano, cara. Mas esse ano eu atrasei a vida do Palmeiras. O Palmeiras chegou mais pressionado para esse jogo. Mas foi um jogo fora de casa pro Palmeiras. Foi Um jogo fora de casa. Foi. E assim, nessa briga, por exemplo, daqui acho que 2 semanas, o Flamengo vai a Itaquera. Se o Flamengo perder, esse ponto do Palmeiras foi bom. Sim. Então, assim, eu acho que é muito relativo, porque é um clássico, você joga com torcida única do adversário, o Corinthians é o grande rival. Cara, assim, eu não consigo ver um empate fora de casa, assim, sendo ruim, sabe? O Abel falou que tem gosto de derrota. Não, ele não é pra tanto. Eu acho que não acho que é pra tanto. Existem dois fatores nesse jogo. Primeiro, o Palmeiras jogando fora de casa. Se a gente falar de campeonato brasileiro, o ponto pro Palmeiras é importante. É importante porque o Flamengo também não ganhou, então continua ali, o Palmeiras está com um jogo a menos. Então, tá beleza, tudo certo. Agora, se tratando de derby e de tudo que aconteceu esse ano, foi pior pro Palmeiras. Também acho, exatamente. Se tratando de derby, foi pior pro Palmeiras, porque o Corinthians vem machucando o Palmeiras. Por estar em débito. Exatamente. Foram 7 derbys nesse ano, acabou o capítulo agora. O Corinthians levou melhor no Campeonato Paulista, né? Foi campeão em cima do rival. Despachou o rival na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Palmeiras ganhou um jogo e empatou hoje, mas no jogo de hoje o corintiano pode dizer, pô, terminou o capítulo dos derbys nesse ano e o campeão do derby, digamos assim, eu acho que a gente só vai ter a dimensão lá no final. Eu acho que a gente vai ter a dimensão lá no final. Eventualmente, se o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, ninguém nem vai lembrar desse capítulo. Claro. Por isso é que eu acho que não dá para dimensionar tanto agora esse empate. Foi um ano em que o Corinthians superou o rival no confronto direto. Se você for no olho a olho ali, superou o rival, né? Nesse sentido. E hoje, claro, foi um jogo feio mesmo.
Você tá vendo a história dos derbys, né, do 7 desse ano. Foi um jogo feio mesmo. Foi um jogo feio, foi ruim. Tecnicamente foi ruim. Foi ruim o jogo. Se a gente pegar aqui, não teve... Especialmente no segundo tempo, né? Não teve, assim, nem tanto o Everton quanto o Hugo Souza, os dois não trabalharam na partida. Não teve, assim, uma defesa que você fala... Os times rodearam ali a... Teve uma do Hugo, né? Do Maurício, áreas, né? O Maurício entrou na cara do gol no segundo tempo. Uma assim, boa mas não defesa teve- do Hugo no segundo tempo. Eu achei um jogo bem amarrado, um jogo truncado. Talvez o Palmeiras lamente porque ele estava melhor quando vencia por 1-0, o Corinthians achou um gol contra, vai. Tava Sim. tomando um pouco mais a iniciativa. O jogo não foi tão Até aí. vistoso, mas ao meu modo de pensar, assim, o Palmeiras o Palmeiras foi melhor no jogo. Também acho. O Palmeiras foi melhor no jogo. Também acho. Mas, de fato, não foi um jogo vistoso, assim. Eu acho que é isso. A gente... Foi criada uma expectativa também. Foi criada uma expectativa pelos derbys passados, assim, caramba, vai ser um jogão. Eu tava com meu filho ali esperando, ansioso para assistir esse jogo. De fato, por causa da nossa expectativa, acabou não acontecendo esse grande jogo, né, que todos esperavam. Acho que foi isso que aconteceu. Mas o Palmeiras foi melhor em campo, o Corinthians conseguiu, por mais que estivesse nesse momento não tão bem na partida, acho que a torcida conta muito, sabe? É uma pena para mim não ter ser torcida única, porque, sabe, torcida conta muito. O Corinthians em casa, às vezes o Corinthians está dormindo e o torcedor tem um córner, tem uma falta e o torcedor vem junto e acaba sendo combustível do atleta. O Corinthians basicamente fez o gol dessa maneira, uma bola parada, Gustavo Henrique jogou a bola para dentro, bateu no Piquerez, foi gol e ali ele começou a se achar no jogo. Mas de fato foi um jogo muito abaixo daquilo que eu esperava. Então, eu não sei não, viu, Isaac? Porque se você colocar na balança, hoje o Corinthians com muitos desfalques. Muitos. E você está enfrentando o seu rival, que está melhor posicionado na tabela, joga melhor que você no campeonato, vive um melhor momento, e você consegue um empate da forma que foi. Eu acho que, na minha opinião, claro que o Dorival não vai falar abertamente, foi muito bom pro Corinthians. Também acho. Foi muito melhor bom. pro Corinthians. De resultado, dizendo. Principalmente em termos de débito, eu falei. Eu É o que eu tô dizendo, que é melhor pro Corinthians. Concordo. Muito. É isso aí. Se você pega a escalação do Corinthians, é muito desfalque. Não estou dizendo se o Corinthians estivesse completo, seria um jogo diferente. Não é isso que eu estou querendo dizer também, não. Mas se você colocar no contexto, é um Palmeiras inteiro, é um Palmeiras completíssimo, com possibilidades, quando faz as trocas ainda, para melhorar ou até manter um nível, contra o Corinthians, que quando faz as substituições, cara, é aquela loucura. É só para dar uma energia a mais, para tentar fazer algo diferente, mas que não tem mais de onde tirar. Então, nesse contexto, é claro que jogando dentro de casa, o Corinthians sempre é muito forte, mas eu vejo esse empate pro Corinthians muito bom. Muito bom. Aí você vê, O que eu se mais- estivesse pegando pesado, você me diz com esse jogador. Corinthians cheio de problema, né? Improvisou hoje o Charles na lateral direita, porque o Félix Torres hoje o Dorival não teve coragem de colocar na posição, ficou no banco. Tava entre Kaká e ele, né? Jogou... Depois, no segundo tempo, o Kaká acabou entrando. mas jogou o Charles, não tem Carrilho, não tem Yuri Alberto, Garro tá com tendinite, Memphis voltando. Aí você fala, pô, num jogo como o de hoje, o Memphis vai, né, tomar a rédea do jogo, né? O Memphis, né, o grande nome. E não vai, cara. Eu acho que esse tipo de jogador precisa fisicamente estar bem. O Memphis? Porque ele tem qualidade técnica. E o jogador, quando tem muita técnica, às vezes ele se defende muito com esse argumento da técnica. E fisicamente, como ele não está bem porque ele ficou parado um tempo considerável, e aí eu não sei a dedicação dele fora do campo em relação a esse condicionamento físico, mas ele está muito longe, né, do que ele já apresentou com a camisa do Corinthians. Ao contrário do Garro que você citou aí. Não, o Garro, O Garro não tem tempo todas ruim. as vezes. Não tem tempo ruim com O Garro todas as vezes. E se você olhar o estilo do Garro, parece que ele não joga bem futebol. Só que todas as vezes que ele pega na... É isso aí, torcida do Verdão. Esse aí foi o programa do Fechamento Sport TV. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Infelizmente aí o Palmeiras não conseguiu mais uma vez ganhar do Corinthians. Tem um empate, como eles falaram aí, empate amargo. Por mais que o Palmeiras foi superior, foi a mesma coisa de uma derrota. Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo conteúdo.